Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês da Universidade Estadual da Paraíba. Diz assim, ó, um cilindro metálico fechado de aerosol spray contém uma certa quantidade de gás cuja pressão é de 1,22 atmosferas e temperatura inicial de 32 graus Celsius. Um rapaz descuidado, não observando que ainda existia gás no recipiente, re- retira-o de uma prateleira e o atira num fogo próximo, cuja temperatura é de 232 graus Celsius. Considerando-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do material do cilindro é de 50 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, que o volume inicial do recipiente é 500 centímetros cúbicos e que está escrito na superfície exterior do recipiente: alerta, risco de explosão se a pressão do gás exceder 1,8 atmosferas. O que acontece com o cilindro de alumínio? Então, às vezes a leitura assim fica um pouco difícil de entender. Então, vamos de novo, né? Eu gosto sempre de fazer isso, mesmo quando eu vou resolver um problema sozinho, para mim mesmo, eu faço isso. Eu primeiro leio tudo com atenção e depois eu volto e leio para entender. Então, um cilindro metálico, sabe, tipo aquele aerosol spray? Então, tem uma certa quantidade de gás lá dentro e a pressão é 1,22 atmosferas. Ou seja, a pressão é um pouco maior do que a atmosfera aqui, né? Do que a pressão normal ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão é 1 atmosfera. Então, quer dizer que lá dentro o gás está querendo sair. Ele está a 1,22 atmosfera. E a temperatura inicial 32 graus Celsius, tá? Então, o cara pega esse cilindro metálico de aerosol e joga no fogo. A temperatura do fogo é 200 graus a mais aqui, ó, 232, tá? Aí, considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica do material, né, é esse aqui, e o volume inicial é 500 centímetros cúbicos é o quê? É mililitros, tá? Ou seja, meio litro. O volume é meio litro. Por que que ele fala desse coeficiente de dilatação? Porque o recipiente, quando você aquece ele, ele dilata, ele aumenta um pouco de volume, certo? Ou seja, há uma variação de volume, certo? Há uma variação do volume aqui. Então, como varia o volume, varia a temperatura, vai variar também a pressão. Isso é a lei dos gases perfeitos. A lei dos gases perfeitos diz o seguinte, ó, que P1V1 sobre temperatura 1 vai ser P2V2 sobre temperatura 2. Tá? Essa é a lei, antes e depois. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai extrair todos esses dados aqui, ó, tá? Do problema, né? Então, a pressão inicial, né? Aqui é 1,2. O volume inicial, 500 centímetros cúbicos, e a temperatura inicial é 32 graus Celsius, só que eu tenho que converter em Kelvin. A pressão final é o que eu quero saber. Porque ele quer saber se o que vai acontecer com o cilindro. Ele vai explodir, não vai explodir? Para eu saber se ele vai explodir ou não vai explodir, eu preciso saber qual vai ser a pressão final depois de que a temperatura subiu e o volume vai subir um pouquinho, né? Porque ele vai dilatar, então o volume vai subir um pouquinho, certo? Então ele quer saber qual que é a pressão final. E dependendo dessa pressão final, se for maior que 1,8, quer dizer que o frasco explodiu. Se não chegar a 1,8, quer dizer que o frasco não explodiu. Tá? É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então vamos começar pelo volume, tá? Então V1 é 500 e V2. Bom, o que que como é que a gente usa essa fórmula aqui? Então é o seguinte, ó. Variação de volume é o quê? Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Eu não lembro qual que é o símbolo, eu acho que é esse aqui, ó, gama, tá? E a variação de temperatura, né? Às vezes é delta teta, tá? Então veja só, o coeficiente de dilatação volumétrica é esse aqui, o volume inicial é esse aqui. E a variação de temperatura é o quê? É 200, porque ele foi de 32 para 232, então 200. Com isso eu calculo quanto que varia o volume. E com essa variação eu vou saber então que o volume final vai ser o quê? 500 mais a variação, certo? Então a gente pode fazer assim. Aí você fala assim, mas espera aí, o coeficiente de dilatação volumétrica do cilindro vai aumentar o espaço lá dentro? Isso. Quando você dilata
um volume qualquer, se tiver um oco lá dentro, se tiver um buraco lá dentro, quando dilatar, esse buraco vai dilatar também, como se fosse material, tá? Então, vamos lá. Então, a variação de volume vai ser o quê? Volume inicial, 500 centímetros cúbicos, vezes esse daqui, que é 50 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação da temperatura, que é 232 menos 32. Então, 200 graus Celsius, tá? Aí você fala assim, mas o que é grau Celsius a menos 1? É porque isso aqui é uma taxa. Ele diz que o volume varia isso daqui a cada 1 grau Celsius que aumenta, tá? Quando a gente fala a cada, quer dizer que esse grau Celsius está abaixo da fração, ele está embaixo, por isso que é o menos 1. Isso aqui é 1 sobre grau Celsius, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, então veja só. 10 elevado a menos 6 quer dizer que eu vou dividir pelo 10 6 vezes, tá? E dividir pelo 10, então eu vou pegar tudo isso daqui e vou dividir pelo 10 6 vezes. Então, eu vou já dividir, ó. Vou cortar isso aqui, tá? Porque eu vou dividir pelos 10 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fala, mas tem que ter 6. Olha aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. Então, 6. Então, o que sobrou aqui? Só o 5. Entenderam? Vamos lá de novo. Ó. 10 elevado a menos 6, vou reescrever isso aqui. Ó. Isso aqui o que é? É 500 vezes 50 vezes 200. E esse 10 elevado a menos 6 é isso aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá vendo? Então, ó, esse corta com 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 esse. Aí sobrou um 10 lá, mas olha só, 2 vezes 5, 10. Então, esse corta com esse. Pronto. Então, ficou só o 5 em cima e embaixo ficou 1. 5 dividido por 1, 5. Essa é a variação do volume. Então, quer dizer que o volume final, o V2, vai ser quem? Vai ser 500 mais 5. Ou seja, o volume final vai ser 505 centímetros cúbicos. Agora eu posso jogar ali, né? Ah, faltou fazer o cálculo da temperatura, né? Então, a temperatura, ela tem que ser em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é o quê? É a temperatura em Celsius mais 273, tá? Então, a temperatura inicial T1 é o quê? É 32 mais 273. Ó, 2 e 3 dá 5. 7 e 3 dá 10, vai 1. 1 e 2, 3. 305. Tá? T2 vai ser o quê? Bom, T2, a variação da temperatura em graus Celsius deu 200 graus. Só que a variação da temperatura em graus Celsius é igualzinho de Kelvin. Então, quando a temperatura de Celsius varia de 0 a 100, em Kelvin vai variar de 273 para 373. Varia 100 também. Então, eu posso simplesmente somar 200 aqui, tá? Mas eu vou mostrar que dá para fazer isso, ó. 232 mais 273, tá vendo? Ó, bom, 32 mais 273 dá 305. Mais 200, então vai dar o quê? 505. Essa é a temperatura 2. Agora, eu vou colocar todos os dados, né? Então, pressão 1, 1,22, vezes volume 1, 500, sobre temperatura 1, 305. Isso vai ser igual a pressão 2, vezes volume 2. Volume 2 é 505. Tá? Sobre temperatura 2. Temperatura 2 é 505. Bom, aqui ficou fácil, né? 505 dividido por 505 dá 1, certo? E esse aqui, o que eu faço? Bom, olha só. Eu posso fazer assim, ó. 500 é 5 vezes 100. Aí eu pego esse 100 aqui e multiplico por 1,22, vai dar 122. Então, ficou 122 vezes 5. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais aquele 1, 11, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais aquele 1, 6. 610 dividido por 305. Espera aí, dá para perceber aqui que 305 é metade de 610, né? 600 dividido por 2, 300. 10 dividido por 2 dá 5.
Então, 610 dividido por 305, né? Vai ser o quê? 2. Então, isso aqui dividido por 305 dá 1, dividido por 305 dá 2. Então, a pressão 2 vai ser o quê? 2 atm, 2 atmosferas. Daí ele pergunta, o que vai acontecer com o frasco? Bom, o frasco, se a pressão do gás exceder 1,8 atmosferas, ele explode, tá? Então, a essa temperatura aqui, ou melhor, desculpa, aquecendo, a pressão vai aumentar, o volume vai aumentar um pouquinho, a pressão vai aumentar, a temperatura vai aumentar, e o que acontece quando ele passa de 1,8, explode, tá? Então, o que acontece com o cilindro? Explode, tá? Pois a pressão... como é que se escreve excede? Excede 1,8 atm. Beleza? Bom, você ficou com dúvida? Por favor, poste nos comentários aqui a sua dúvida, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Não esquece, antes de ir embora, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist aqui de gases perfeitos, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.